Aleluia. E o que acontece quando nós não perdoamos? O que acontece? Vocês sabem verdadeiramente o que acontece quando você não perdoa? A palavra diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 10. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. E lá no verso 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se você perdoa alguma coisa, também eu te perdoo. Mas se você não for capaz de perdoar, Satanás alcança vantagem sobre a sua vida. Você está entendendo que se você tiver aí dentro do seu coração alguma mágoa, algum ressentimento, alguma angústia de algo que alguém já fez para você, Satanás está levando vantagem sobre a sua vida. Não sou eu que estou dizendo. Você pode até falar, Thaís, nossa, mas você é tão nova, você não viveu nada, como é que você está falando? Justamente por eu ser nova que eu posso falar. Porque está na palavra, eu não estou falando segundo o meu coração, segundo o meu entendimento. A palavra está dizendo que se você não perdoar, Satanás alcança vantagem sobre a sua vida. Você quer que Satanás esteja um passo à frente de você? Você quer que Satanás tenha legalidade sobre a sua vida porque você escolheu não perdoar? É isso que acontece. Quando nós não perdoamos, Satanás, ele começa a poder tocar, ele começa a querer ter liberdade, legalidade sobre a nossa vida. E ele fica um passo à frente de nós. Ele fica um passo na nossa frente. Você precisa entender que Satanás, ele é o adversário das nossas almas. Não é o seu irmão que falou algo que te feriu. Não é a pessoa, não é alguém. Satanás, ele é o adversário da sua alma. Então ele quer que realmente entre, às vezes, uma palavra pequena dentro do seu coração, vire algo grande e comece a doer, causar ferida, até te adoecer. É isso que Satanás quer. Mas hoje você está entendendo que a falta de perdão põe Satanás à sua frente. Coloca você a um passo da sua frente. E justamente por saber que Satanás, ele age na falta de perdão, nós vamos perdoar. Amém? Então, o primeiro passo, o que acontece quando não perdoamos? Satanás alcança vantagem sobre nós. Aleluia. Segundo ponto, a falta de perdão, ela te aprisiona. A falta de perdão, ela nos coloca em prisões espirituais. A falta de perdão, ela te coloca numa prisão que você não consegue ver com os seus olhos. Você não é capaz de enxergar com os seus olhos humanos. Mas a falta do perdão, ela te coloca nessa prisão espiritual. Às vezes nós achamos que quando nós liberamos perdão, isso é coisa do ser humano. Quando a gente libera perdão, a gente acha que a gente está fazendo bem para o malfeitor. A gente acha que está fazendo bem, que está beneficiando aquela pessoa que nos feriu. E a gente fala, não, eu não vou perdoar não, porque senão eu vou estar dando o braço a torcer. Eu vou estar mostrando que aquela pessoa estava certa e quem estava errado era eu. Às vezes a gente acha que nós vamos estar dando razão a outra pessoa quando nós liberamos o perdão. E esse perdão aqui, queridos, não é somente de você liberar o perdão. Não é sobre só você liberar o perdão para alguém que te feriu. É sobre você também reconhecer quando você erra e você ter capacidade, humildade de também pedir perdão. Às vezes a nossa mente está tão insensível à voz de Deus e à voz do Espírito Santo que a gente nem reconhece mais quando a gente erra. A gente nem percebe quando a gente errou, quando a gente feriu, quando a gente falhou. Mas a palavra do Senhor diz, lá no começo que nós lemos em João 2,5, diz que se você guardar a palavra do Senhor, você vai aperfeiçoar esse amor de Deus. Se você guardar essa palavra, o amor do Senhor, ele vai se aperfeiçoar em você. E quando nós estamos nele e ele está em nós, o Espírito Santo, ele age transformando a nossa vida.
O Espírito Santo, ele fica como um radar ligado sobre a nossa vida. Quando nós estamos próximos de Deus, eu vejo o Espírito Santo como um radar sinalizando. Até quando às vezes a gente fala algo errado, a gente, peraí que eu já tenho que me retratar. Quando a gente fere alguém, a gente fala, não, peraí que eu já tenho que falar. É o radar do Espírito Santo, mas isso só funciona quando você está em constante oração, quando você está em constante busca, você fica mais humilde, você sabe quando você precisa se retratar a alguém, você sabe quando você precisa pedir perdão a alguém. Mas é preciso guardar a palavra, para que esse amor se aperfeiçoe em você. E isso é tão nítido, eu percebo que quando eu estou mais em oração, quando eu estou em jejum, quando eu estou num propósito, quando eu falo alguma coisa, quando eu tenho alguma atitude que eu sei que aquilo não agradou o Espírito Santo, e eu sei que eu magoei alguém, eu já tento me retratar rapidamente, porque eu não quero ser aprisionada. Eu não quero de forma nenhuma que Satanás esteja um passo à minha frente. Eu sempre tenho que estar à frente de Satanás. Você sempre tem que estar um passo à frente dele. E não ele sempre andando na frente de você, ele sempre cheio de estratégia sobre a sua vida. A falta de perdão, ela nos aprisiona. Lá em Mateus, capítulo 18, no verso 23, o Senhor conta uma parábola. Antes disso, ele estava explicando para Pedro sobre perdão, sobre quantas vezes perdoar. E aí Jesus conta uma parábola falando de credores. E aí o rei, ele resolve chamar um servo que estava devendo algo para ele. E ele chama esse servo e fala assim, olha, vem até aqui. E quando esse servo devia muitas moedas para ele. E aí o rei falou assim, olha, eu vou prender esse servo. O rei ordenou que prendesse aquele servo, a filha e a esposa dele, os filhos e a esposa dele. E aí aquele servo ficou muito triste, se ajoelhou aos pés do rei e falou, rei, me perdoa. Eu ainda não te paguei, mas eu vou te pagar aquilo que eu te devo. E o rei se compadeceu, o rei teve misericórdia e o rei perdoou. Só que aí lá na frente, imagine só, aquela mesma pessoa que acabou de ser perdoada, ter as suas dívidas perdoadas pelo rei, chega lá na frente e ele se depara com um colega, um outro servo que estava devendo ele. E aí ele pega aquele servo e fala, ei, você vai me pagar o que você me deve. E aquele servo se ajoelhou e falou, olha, eu não tenho como te pagar, me perdoa. Perdoa as minhas dívidas, eu vou um dia te pagar. E ele não teve compaixão. Então aquela pessoa que acabou de ser perdoada pelo rei, não foi capaz de perdoar a outra pessoa. Acabou de receber o perdão do rei, mas quando ele teve a oportunidade de fazer o mesmo, ele não fez. E aqueles outros servos começaram a ficar muito indignados. Começou a ficar revoltado. Você acabou de receber o perdão e não é capaz de perdoar. E falaram para o rei. Sabe o que o rei fez? O rei ficou tão enfurecido, tão entristecido, tão indignado com essa situação, que a palavra diz que ele pegou aquele servo que ele tinha perdoado e colocou numa prisão debaixo de verdugos. A palavra fala que verdugos é tortura. Então ele teve a chance de ser perdoado pelo rei, mas ele não perdoou o seu irmão. Então o rei colocou ele sobre esse verdugo, sobre essa tortura, sobre essa prisão. E aí sabe o que Jesus fala? Isso que é assustador. Deixa eu até abrir aqui. Aleluia. Põe para mim, Gui, que é mais fácil. Primeiro, Mateus, capítulo 18, 23. Aliás, lá no verso 35, Jesus explica essa parábola. E lá no final ele fala assim, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo você não perdoar o seu irmão. Então Jesus, ele conta uma parábola e lá no começo da parábola ele fala, por isso no reino dos céus, o Senhor está falando, peraí, no meu reino o perdão funciona assim. No reino de Deus o perdão funciona dessa maneira. Se você não for capaz de perdoar, eu te lanço da mesma forma que esse rei fez. O Senhor contou essa parábola sobre verdugo, sobre tortura, sobre prisão. Então a falta de perdão, ela nos aprisiona espiritualmente.